Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus, e trazendo este vídeo para vocês. Este vídeo é para trazer uma clareza ao seu coração. Este vídeo não é para discutir sabedoria, pois não tenho tanta sabedoria. Não é para discutir sabedoria, não é para discutir inteligência, aprofundamento bíblico, não é para discutir quem sabe mais. Se você parou neste vídeo em busca de uma competição, quem sabe mais, pode passar esse vídeo. Esse vídeo é para você que quer uma palavra ao seu coração, uma palavra de Deus, para que, quem sabe, você que está afastado dos caminhos do Senhor, possa estar voltando para servir ao Senhor, voltando a congregar. Você que está distanciado, você que parou de congregar por algum motivo, não se esqueça que quando nós o congregamos, nós estamos ligados, aleluia, na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, e os seus galhos são nós, os galhos e os ramos dessa videira somos nós. Então, galho de árvore, que a árvore, o tronco principal é Jesus, não pode ficar espalhado, não pode ficar separado do tronco da árvore. Então, quando os irmãos se reúnem, eles têm uma comunhão, e esta comunhão está em um só objetivo, que é de alcançar os céus. E nesta manhã, uma passagem muito importante aqui da palavra do Senhor é aqui em Lucas, capítulo 7, versículo 1, que nos fala acerca de o servo de um centurião. E diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Então este centurião, ele estava com o servo dele, a qual muito ele amava. E esse servo dele veio a ficar enfermo, veio a adoecer. Só que este centurião, ele tinha uma coisa que eu chamo de o engate principal para você despertar uma clareza, uma conexão diretamente com alguém, e esse alguém é relacionado à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então este engate que aquele homem tinha era a fé. A fé, ela é o alvo principal que nós seres humanos temos que ter. Porque sem fé, de maneira nenhuma, você pode chegar a lugar nenhum. Mas esta fé que eu estou te falando nesta manhã, meu amigo, minha amiga, todos vocês que nos ouvem nesta manhã, a fé não é para você crer em qualquer coisa. Não é para você estar depositando a sua fé, que sabe, em bens materiais, em pessoas. A sua fé não é para você estar colocando em ídolos, em deuses, não. A sua fé, a nossa fé tem que estar alicerçada na rocha que é Cristo. A nossa fé ela tem que estar alicerçada e firmada na palavra do Senhor. Então aquele homem, quando ele estava passando por essa situação, e ele estava prestes a perder o seu servo porque estava enfermo, e quando eu falo enfermo, eu não falo de uma pequena dorzinha de cabeça. Aquele servo estava enfermo, quem sabe à beira da morte. E essa enfermidade, quem sabe, era uma enfermidade mesmo provida mesmo de algumas consequências da carne, ou quem sabe essa enfermidade era um ferimento, quem sabe em lutas, em batalha, aquele homem estava ferido, como nós vemos a doença lá de Ezequias, né? Então, quando aquele homem, ele sendo um chefe
de exército, sendo centurião, um homem de nome no meio da sociedade, que ele ouviu falar que Jesus o Nazareno estava por ali, por perto. Então aquele homem não pensou duas vezes. A sua fé, ela despertou dentro dele, disse: não, esta é a minha única chance. Pegou alguns dos seus soldados judeus e o enviou até Jesus. E chegando lá, esse soldado mandou o recado que aquele centurião tinha mandado. Então, quando aqueles soldados chegaram até Jesus, aqueles soldados começaram a falar bem do seu Senhor. Diziam: o meu Senhor mandou eu vir aqui e ele merece, porque ele é um homem justo, é um homem que ama a nossa nação, é um homem que ele também zela pelo templo que ele mesmo construiu, um templo para adorar o Senhor. E ele merece esse pedido que ele mandou nós vir aqui te pedir, pois o seu servo, a qual ele muito ama, está enfermo, e ele pediste para que o Senhor fosse lá curar o servo dele. E quando Jesus ele se direciona ao caminho para chegar até a casa daquele centurião, a Bíblia nos diz que quando aquele centurião avistou Jesus de longe, ele tremeu na base. Aquele homem ele se sentiu um nada diante de Jesus. Está vendo aí? E a importância esta medição entre as autoridades é um símbolo de humildade. É um símbolo de humildade. Por quê? Aquele centurião, ele ouviu falar de Jesus, mas quando ele viu Jesus pessoalmente, aquele homem se sentiu nada. E quando nós diante de Deus, nós se sentimos um nada, nós se sentimos uma pessoa carente, então esse é um símbolo de humildade. Esse é um símbolo que você tem um alguém que lhe rege, que é maior do que todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, quando se deparou, que viu Jesus de longe, ele mandou os soldados depressa, correndo até Jesus, e disse: epa, o meu Senhor mandou aqui, e ele diz que ele não é digno que tu entres debaixo do telhado dele. Ele não tem essa dignidade que o Senhor entre debaixo do telhado dele. Mas ele diz que basta só uma palavra e o criado dele, o servo dele, será curado. Basta só uma palavra. Pois ele diz: olha só, porque eu também tenho um soldado a minhas ordens, e eu digo vai, ele vai, digo vem, ele vem. Ele o entendeu, que ele tendo autoridade sobre os soldados, os servos dele, e aquele soldado o obedecia às suas ordens, ele o tinha Jesus como dominador de todas as coisas. Ele tinha Jesus como quem o mandava e ordenava todas as coisas. É como se ele dissesse assim: eu sendo homem e tão pequeno que não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, tem um soldado aos meus dispor e eles me obedecem. É como se dissesse assim: imagine o Senhor que todas as coisas o obedecem. Imagine o Senhor que tudo que o Senhor manda, todas as coisas que o Senhor manda, o obedece. Diga só uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus, olhando para os discípulos,
E quem sabe falando assim para os discípulos: você está vendo aí? Você está observando? Nem mesmo entre o povo meu, nem mesmo entre a nação eleita da promessa, eu encontrei uma fé tão grande como esta. Jesus, ele ficou muito maravilhado. Então esta palavra nesta manhã, meu amigo e minha amiga e ouvinte da palavra do Senhor, desperta esta fé que há em ti. Desperta esta fé que há em ti. O que é que você tem? Você tem decepcionado, você tem se frustrado e pegou a sua fé e o enterrou. Pegou a sua fé e colocou no canto da casa e você ficou sem crer mais em nada. Desperta esta fé que há em ti, homem. Desperta essa fé que há em ti, mulher, jovem, criança. Porque sem fé é impossível de nós chegarmos a Deus. Sem fé é impossível de nós ser salvos. Sem fé é impossível de você receber os milagres do Senhor. E nós vemos hoje que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a ciência, os escândalos, tudo isso relaciona a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. O amor de muitos esfriou. E nós vemos que hoje, quando falamos que Deus cura, liberta e transforma, as pessoas não estão mais nem aí. As pessoas, elas não estão mais crendo, entendeu? É a multiplicação da iniquidade. E isto não é surpresa. O próprio Jesus Cristo nos alertou que quando essas coisas sobreviessem, o amor de muitos ia se esfriar. Então, que este amor, esta fé que há em ti, que venha ressair dentro de você. E como é que esta fé é ativada? Que sabe, você pode estar fazendo uma pergunta nesta manhã. Olha só, quando nós despertamos esta fé dentro de nós, tem duas razões. Tem o ser humano que não conhece a palavra do Senhor. Ele não tem um conhecimento bíblico e ele tem aquela fé que ele vai receber uma bênção, um milagre. E tem aquele outro tipo de fé, que é a mesma fé que só em diferentes entre pessoas, de pessoas que já conhecem a palavra do Senhor, de pessoas que eram evangélicas, congregavam, faziam a obra do Senhor, mulheres do círculo de oração, obreiros, e se afastaram da presença de Deus. Então eles deixaram de crer, deixaram de acreditar, até mesmo se sentindo inferior, até mesmo se sentindo indigno de ter fé. Mas eu quero te dizer nesta manhã, desperta esta fé que é em ti, porque sem fé, sem a fé, essa falta de fé pode te levar para o inferno. Esta falta de fé pode te levar para a destruição. Então não aceite, mas eu não tenho fé e tal. Olha só, todo ser humano, ele tem uma fé. Agora, quando você não crê que Deus existe, não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo teu pecado e nossas transgressões, quando você não crê em um Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, aí fica difícil, aí você não vai herdar os céus. Aí é como se você estivesse já assinando o seu decreto, a sua, como diz assim, a sua audiência, e dizendo assim: não, eu quero ser condenado, eu não quero a liberdade. Mas quando você descobre que você tem que crer, que você precisa crer no Salvador Jesus Cristo, na palavra de Deus, e que a sua vida vai mudar,
aí é preciso você despertar essa fé. Por que eu falo isso? Porque eu falo despertar essa fé, porque a fé, ela é despertada com os milagres, com os sinais e prodígios, a qual são feitos pelos servos do Senhor, pelos profetas, a qual quando ora e Deus, ele vai lá e abre os olhos dos cegos, solta as cordas vocais do mudo, do gago. É quando Deus vai lá e, pela oração de um servo dele, destampa os ouvidos dos surdos, cura de alguma enfermidade ou doenças, a qual para o ser humano e para a medicina não tinha mais jeito. Então esses são os milagres. É quando a pessoa possessa de demônios, a pessoa é liberta. Então quando a pessoa ele precisa desses sinais para que eles venham despertar a fé que há dentro deles, aí eles vão descobrir que tinha fé. E para isso é preciso acontecer os milagres, para que as fé das pessoas seja despertada. Mas nós que já somos crentes em Jesus Cristo, já servimos ao Senhor e um dia se desviamos da presença do Senhor, nós não temos mais a necessidade de ver os milagres, porque nós já presenciou o milagre do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. São pessoas que um dia recebeu o impacto do Espírito Santo em nossas vidas, para que milagre maior do que quando nós o choramos na presença de Deus e sentimos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Mas as pessoas que não conhecem e estão em uma situação deplorável, em uma situação caótica, e precisa de um milagre para que venha se despertar, venha abrir os olhos, essas pessoas são diferentes. Mas para nós que já conhecemos o Evangelho, só precisa de nós se levantar, só precisa de nós erguer nossas cabeças e abrir os nossos olhos e enxergar o alvo que é Cristo, e deixarmos de estar olhando para o defeito de um, defeito de outro, estar olhando pelas coisas que acontecem, porque a Bíblia nos diz que nós devemos guardar nossa coroa para que o diabo não tome. Nós devemos guardar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, para que o diabo não venha tomar isso de nós. E muitos crentes têm deixado o diabo tomar o que é mais importante na nossas vidas, que é a fé, que é crer em Jesus Cristo, que é essa confiança. Então fique esta palavra nesta manhã de reflexão. Sem fé é impossível do ser humano ser salvo. E se você já perdeu a fé, tenha muito cuidado, tá bom? Tá bom? Que Deus o abençoe e que fique com todos vocês. E neste momento, iria estar fazendo oração pela tua vida, tá bom? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que por algum motivo se decepcionou, ficou muito mesmo abatido e se afastou e deixou de crer na comunhão entre os irmãos, tá bom? Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nesta manhã que eu estou aqui, meu Deus, diante, em primeiro lugar, da Tua presença e diante deste povo, a qual multidões e multidões estão a ouvir esse vídeo, que o Senhor esteja o abençoando, Pai amado, esta vida, a qual, meu Deus querido, quem sabe nunca experimentou, está usando esta fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, e esta pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, e por algum motivo Deus se decepcionou, por algum motivo se frustrou, e está distanciado da Tua presença, mas que nesta manhã, meu Deus, esta pessoa está recebendo o renovo, está recebendo o impacto do Teu Espírito Santo sobre a sua vida.
Que esta pessoa, meu Deus, venha despertar esta fé que há dentro dele, dela, e venha erguer sua cabeça e venha se levantar. Pois na tua palavra está escrito lá no livro de Apocalipse que nós devemos lembrar onde foi que nós fracassou, lembrar onde foi que nós caímos e viemos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras que nós o fazemos antes. Meu Deus, que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor venha estar abençoando esta pessoa. Que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor venha estar tocando nesta pessoa. É o que nós te pedimos e o agradecemos. Amém.